Boa tarde a todos, meu nome é Victor Luiz Bonjour e junto com a Júlia, a gente vai fazer parte da monitoria dessa sessão. Gostaríamos de dar as boas-vindas aos participantes e, em especial, agradecer aos professores pela disponibilidade em aceitar o convite. Nossa oficina será gravada e, caso alguém se oponha ao uso desse material posteriormente, por favor se pronunciar verbalmente antes do início da sua apresentação, informando que não autoriza a divulgação desse material que será apresentado. Ao fim, a apresentação será disponibilizada, a gravação do evento será disponibilizada no YouTube. Sobre a presença, estaremos preenchendo um formulário confirmando a presença dos participantes para posteriormente para posteriormente fazer a emissão dos certificados. Apenas peço para que os participantes que entraram com outros nomes diferentes da inscrição, aqueles que não efetuaram as inscrições para fazer a apresentação, que informem no chat o nome e o e-mail. Para contar a presença, a pessoa deve permanecer na sala durante o evento todo ou quase. Agora eu passo a palavra à professora Vanessa Ferreira e peço que a senhora se apresente e uma boa apresentação a todos e a todas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Verônica Calazans, eu sou professora do Prof. Filo da UFPR, mas por um acordo de cooperação acadêmica, porque eu sou professora da UTFPR, a outra federal aqui em Curitiba. Estou muito feliz por coordenar esta mesa com... Nós tínhamos inicialmente 4 pessoas, né, para apresentar. Nós temos presentes aqui no momento o professor Ivanilson e o professor Eldon, né? Nós vamos começar então pelo professor Ivanilson, pela ordem que está aqui na nossa sequência mesmo, que é da Universidade Federal do Tocantins, não é isso, professor? E tem o título da apresentação: Educação Neoliberal, Análise Crítica e Alternativa a partir da filosofia de Alasdair MacIntyre. Perfeito, professor. Então, a palavra fica contigo. Nós vamos fazer da seguinte maneira: são 20 minutos de apresentação. Quando nós chegarmos aos 15 minutos, alguém vai lhe avisar que faltam 5 para finalizar, para que o professor não precise ficar olhando no chat, alguém vai avisar. Pode ser assim? Okay. Então, pode compartilhar conosco a sua apresentação e vamos dar início. Ok. Então, uma boa tarde a todos e a todas novamente, né? Professor Ivanilson Mendes, aqui da Universidade Federal do Tocantins. Sou professor de Filosofia do Ensino Fundamental 1 e 2. Não é uma coisa muito comum, né? Mas aqui em Palmas, no Tocantins, temos algumas escolas de tempo integral, cuja disciplina de filosofia, né, ela está na grade curricular do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. E eu trabalho com crianças, né, de 6 a 14, 15 anos aproximadamente no ensino de filosofia. Então, o tema desenvolvido para a dissertação, Educação Neoliberal, Análise Crítica e Alternativa a partir da filosofia de Alasdair MacIntyre. O meu orientador é o professor Dr. Paulo Sérgio Soares, aqui do Núcleo do Tocantins. O objetivo da pesquisa. Atualmente, as políticas neoliberais estão sendo incorporadas ao sistema educacional brasileiro com a intenção de instrumentalizar os currículos e o processo de ensino-aprendizagem para formar um modelo padronizado de subjetividade que atenda aos interesses do mercado. Assim... Professor? Sim? Desculpe te interromper, não está compartilhando a tela. A gente não consegue ver a apresentação. Desculpa aqui. Eu esqueci de fazer o processo de apresentação, me desculpe. Sabe? Imagina. Desculpa. Agora sim.
Ok agora? Isso, tudo certo. Desculpa. Então, aqui a tela inicial, né, o tema, né, da minha dissertação, e o meu professor orientador, professor Dr. Paulo Sérgio. Então, voltando aqui agora para objetos de pesquisa. Atualmente, as políticas neoliberais estão sendo incorporadas ao sistema educacional brasileiro com a intenção de instrumentalizar os currículos e o processo de ensino-aprendizagem para formar um modelo padronizado de subjetividade, que atenta aos interesses do mercado. Assim, a escola neoliberal deve ser uma instituição eficiente para treinar o desempenho individual para responder ao sistema capitalista na sua fase pós-desenvolvimento de forças produtivas, cabendo-lhe ensinar as formas de produtividade individual, como o empreendedorismo, por exemplo, para minimizar os impactos dos problemas sociais decorrentes no fim do pleno emprego e, consequentemente, a degradação dos direitos sociais. Né? Por que esse objeto de pesquisa? Isso vem a partir da minha experiência enquanto professor. 3 aspectos, né, que eu utilizei para identificar esse problema de pesquisa, né, dessa educação liberal. Primeiramente, a implantação da BNCC, né, que é um documento profundamente alinhado com os interesses do mercado, né, ela está profundamente direcionada a uma educação para produzir mão de obra para o mercado. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo, utilizando ali a biografia do filósofo Michael Apple, né, sobre o currículo oculto. A gente vai percebendo que na escola, embora não esteja nas grades curriculares, não esteja escrito, mas o comportamento, as condutas, elas atentam para cada vez mais essa competitividade dentro da escola. Dou um exemplo simples que ocorreu no último conselho de classe, né, onde, ao término das notas, ia se escolher o aluno, ia ser o destaque, né? Sempre tem um aluno de destaque. Eu pedi a palavra e pedi, olha, em vez de escolher o aluno de destaque, para a gente evitar esse processo de individualismo, então nós escolhemos uma turma, escolher a turma de destaque, para que eles possam promover a cooperação entre eles, né? Essa minha proposta foi achincalhada, menosprezada por todos, inclusive falando, na hora do Enem, cada um vai fazer sozinho, ninguém vai fazer em comunidade, né? Então, só para ver a questão. Um terceiro e último aspecto que acontece na escola, que eu trabalho já há 4 anos, que é uma parceria da escola com o SEBRAE, onde está sendo implantada a educação empreendedora. Essa educação empreendedora é uma disciplina que abarca do 1º ao 9º ano, onde se procura ensinar esses aspectos empreendedores, né, empresarial, para as crianças já do 1º ao 9º ano. Então, a partir desses 3 aspectos, né, esse meu objeto de pesquisa, ele saiu dessa realidade em que eu estou trabalhando e experienciando já há algum tempo. Objetivos. Analisar tal realidade mediante a conceituação crítica do filósofo Alasdair MacIntyre, para quem as sociedades ocidentais contemporâneas comportam uma moralidade fragmentada, individualista e motivista, em confluência com o projeto civilizatório capitalista e seus pressupostos de dominação. Alasdair MacIntyre, um filósofo escocês radicado nos Estados Unidos, né, muito crítico do sistema liberal, né, ele faz uma crítica a esse modelo. É um filósofo que vai trabalhar os aspectos da moralidade, né, e da ética, né, e ele vai desenvolver uma crítica muito grande ao neoliberalismo, sobretudo na sua base inicial no liberalismo que tem sua origem no iluminismo. E a partir dessa crítica vem um segundo ponto, né? Depois de analisar e criticar essa sociedade capitalista, segundo ponto, propor, a partir do pensamento de MacIntyre, uma retomada da pesquisa racional dentro da tradição, como forma de conferir racionalidade aos valores comunitários presentes nas comunidades.
onde se pode averiguar a possibilidade de se pensar a formação humana conforme o contexto, isso é, uma formação política no foco na participação dos indivíduos na vida pública, né? MacIntyre, ele três aspectos, daqui a pouco nós vamos ver no referencial teórico, que são fundamentais na pesquisa dele, numa proposta que é o resgate da tradição, da virtude e da comunidade. Esses valores no intuito de formar um novo cidadão implicado com a vida pública, mas tirando essa caracterização individualista, voltando para a dimensão comunitária. Dado isto, né, vamos aqui para o nosso quadro teórico, né? O quadro teórico vai estar dividido em duas partes. Nessa primeira lâmina, eu vou apontar as críticas que a gente vai desenvolver ao sistema capitalista, né? E no segunda lâmina, a gente vai ver a proposta que a gente vai procurar fazer a partir da filosofia também de MacIntyre. O liberalismo, de acordo com MacIntyre, tem suas raízes na modernidade iluminista do século XVII, que, em princípio, tinha como objetivo romper com a compreensão medieval, visto como arcaica, e emancipar o ser humano, tendo como instrumento a reflexão racional. Nesse sentido, o liberalismo não é apenas um projeto filosófico, mas um projeto civilizatório, né, no qual os indivíduos possam emancipar-se das contingências, das particularidades da tradição, através de recursos e normas genuinamente universais e independentes. Ou seja, para MacIntyre, o liberalismo não é só uma proposta política, é um projeto, é um modelo de sociedade. E nós percebemos isso hoje, na sua terceira fase do neoliberalismo, né? Essa implementação dentro da sociedade que abarca todas as dimensões da vida humana. E no segundo subtópico, para o sistema liberal, não existe um bem supremo a ser alcançado. O bem é heterogêneo. Assim, cada indivíduo busca o que melhor lhe apraz, isto é, cada um busca por si mesmo o que é melhor para si, sem qualquer interferência nessa concepção privada, caracterizando o individualismo como uma postura deontológica. MacIntyre, ele é um filósofo no Brasil conhecido muito como comentarista, mas ele se auto-intitula aristotélico tomista. E ele acusa, uma das principais acusações que ele faz ao liberalismo é de ter abandonado a dimensão teleológica, né? Ele fala abandonou a sociedade liberal, não tem um tele, ou seja, um objetivo a ser alcançado. E a sua ética é uma ética deontológica, é a ética kantiana, como a gente já vê no subtítulo abaixo, né? É uma ética que faz a primazia da justiça e não do bem comum. E essa ética, né, ela é individualista, já que não tem um bem comum a ser alcançado, qualquer um pode escolher o bem que lhe melhore a paz. O bem é individual e não coletivo, né? E gerando o individualismo. No terceiro subtópico, a concepção liberal defende a primazia do justo sobre o bem. Isso aqui a partir da ética deontológica kantiana. Considerando que os indivíduos estão inseridos numa comunidade política de iguais. Contudo, no campo dos valores, parece não haver nada resolvido, menos ainda na comunidade de iguais, já que na prática se observa diferentes racionalidades se degladiando, mostrando que os indivíduos trazem consigo resquício de esquemas valorativos de alguma tradição, bem como de perspectivas comunitárias para fomentar suas narrativas, que afrontam a pretensão da universalidade, além da desigualdade concreta entre os indivíduos que tendem a afrontar esse fosso, né, a aprofundar esse fosso. Ou seja, o que é que MacIntyre observa? Essa primazia da justiça sobre o bem não se criou esse bem-estar universal, né? O liberalismo propõe essa racionalidade universal. Só que MacIntyre, ele fala não, né? Isso no campo teórico, mas na narrativa prática, né, existe
esses resquícios das tradições, das vivências comunitárias, que elas se degradiam, concepções diferentes, ou seja, não existe essa universalidade, essa igualdade pretendida pelos os filósofos da Ilustração. Isso não aconteceu, né? E essa pretensão de universalidade, no fundo, gerou desigualdade, sobretudo desigualdade social, que cada dia mais se aprofunda. Diante dessa realidade, o outro quadro teórico é que eu vou chamar como produto, né? Então, diante desse quadro, desse neoliberalismo, né, o que fazer? Aí eu chamo isso de produto, é aquilo que eu diria a cereja do bolo da minha dissertação, é aquilo que ela vai propor como novidade. Pensar uma concepção educativa, mesmo que é incipiente, né, alicerçada nos princípios filosóficos comunitaristas e com o objetivo de estabelecer os caminhos que, paulatinamente, efetivam a educação dos indivíduos de acordo com a concepção do bem comum, em que os agentes morais exerçam protagonismo em relação ao bem comum e ao compartilhamento das experiências sociais. Então, eu, na minha dissertação, quero fazer essa proposta de educação a partir dos princípios filosóficos maquiterianos, né, onde se resgata a questão da dimensão teleológica, ou seja, um bem comum a ser alcançado, né, dentro de uma concepção comunitária. E no segundo tópico, né, essa educação tem como base a virtude, para reforçar a formação humana capaz de deliberar politicamente e favorecer o bem comum. Dessa forma, o raciocinador prático e independente, que é o modelo da pessoa educada nesse projeto, pode ser descrito como aquele que sabe agir à luz do bem comum e em prol da comunidade, que aprendeu a cooperar com a formação e a manutenção das relações sociais. Em última instância, que foi educado para a vida pública. Ou seja, no fundo, o produto que eu quero apresentar é um modelo de educação fundamentado em 3 princípios, que são o tripé da proposta educativa de McIntyre, que é a questão do resgate da tradição não como algo passado, mas como lugar onde a racionalidade ela é experimentada, ela é acrisolada. Não existe um marco zero da racionalidade, como prega o racionalismo, né? Como prega o iluminismo. Para McIntyre, só existe uma racionalidade dentro de uma tradição, dentro de uma comunidade. Então, uma proposta firmada nesse tripé da tradição, da virtude, ele vai buscar essa virtude em Aristóteles e em São Tomás de Aquino, né? E propor dessa formação. Para quê? Numa dimensão dentro da comunidade, né? Promover-se a formação para a pessoa, esse agente público voltado para um bem comum, ou seja, a dimensão teleológica, né? E essa parte verdinha aqui seriam os questionamentos que minha pesquisa quer resolver, né? São as implicações que eu me questiono. Em que medida o ensino de filosofia pode contribuir para tal perspectiva? Será possível mesmo construir uma proposta crítica de formação humana, fundamentada nos valores éticos e morais, na vivência das virtudes compartilhadas, de forma que os agentes morais tenham uma autonomia ética compatível com as suas próprias narrativas e condições de participar da vida pública defendendo os interesses comunitários? Então, esses são os questionamentos que eu pretendo estar respondendo na minha dissertação. Professor, Metodologia. é só passando para avisar que faltam 5 minutos, ok? Ok, estamos bem tranquilos, então. Metodologia. Durante a pandemia do Covid-19, a pesquisa prática que se pretendia desenvolver aqui no núcleo da Universidade Federal Tocantins, na escola que eu trabalho, Escola de Tempo Integral Monsenhor Pedro Pereira Piagem, com as turmas do 9º ano, era onde eu ia desenvolver meu projeto, ficou prejudicada devido à possibilidade da coleta de dados, né? Nós fomos pegos com as aulas remotas e só agora, a partir de novembro, que de forma ainda um tanto quanto fraca, voltamos à aula presencial, né? Então, ficou prejudicada.
Então, dessa forma, a pesquisa aqui apresentada segue os pressupostos teóricos a fim de evidenciar como o autor critica o projeto iluminista liberal e como propomos se apropriar dessa crítica para analisar a educação no Brasil hoje e, a partir desses conceitos, tradição, virtude e comunidade, propor um caminho educacional alternativo. Então, infelizmente, aquela intervenção tão querida e desejada ficou prejudicada pelo processo da pandemia do Covid-19 no Brasil. Referencial teórico, né, são aí os principais, os livros de Aladair McIntyre. Temos apenas 2 traduzidos para o português, né, Depois da Virtude, que é o seu livro mais ilustre, e Racionalidade de Quem, Qual Racionalidade, né? Justiça de Quem, Qual Racionalidade. Os outros estão espanhóis, né, essa literatura, e a questão da educação McIntyre, ele não tem uma filosofia da educação ou uma pedagogia desenvolvida. Ele é um filósofo que trabalha a questão ética e moral. No entanto, a gente vai tentar subtrair desses seus escritos, né, essa proposta educacional, que ela não está de forma explícita, né? Ele não tem um capítulo que se diz que é exclusivamente educação. Mas em toda a sua literatura é possível a gente aí subtrair essa proposta educativa, né, a partir desses 3 tripés da virtude, da comunidade e da tradição. Certo? Então, essa a minha proposta. Agora, fico à disposição para as intervenções, as contribuições, as propostas, que é um projeto que está em construção, tá certo? E ainda a minha intenção é de até agosto do ano que vem conseguir concluir, né? Tem os capítulos escritos, né? Mas ainda é um projeto não acabado ainda, né? Não existe projeto acabado, mas a dissertação não está pronta e sempre aberta a sugestões, a contribuições. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Ivanilson. Nós vamos seguir para a apresentação do professor Eldon e depois nós fazemos todas as questões em conjunto. Tudo bem, professor? Professor Eldon, então você prefere que eu compartilhe aqui? Por favor. Tá, beleza. Vamos lá. Só um pouquinho, que agora ele deixou de reconhecer o PowerPoint aqui. Só um pouquinho. Tá, deixa eu fazer a apresentação como se deve. Então, professor Eldon Cavalcante Xavier, da Universidade Federal do Ceará, a construção do diálogo como exercício da atividade filosófica. Agora sim. Funcionou aí? Sim, sim. Então, pronto. Antes de começar, eu só queria lembrar que quando falta 5 minutos eu te aviso, então, por favor, pode ficar tranquilo. Tá certo, obrigado. Bem, pessoal, boa tarde a todas e todos, né? Como foi apresentado pela professora Verônica, eu me chamo Eldon, sou aluno aqui do Profilo UFC, meu orientador é o professor Ivanildo Kostesky. E nesse trabalho aqui que eu estou apresentando, nessa comunicação, eu tentei fazer um recorte do que seria o passo inicial da minha dissertação. Na minha dissertação, eu procuro trabalhar o método socrático aplicado às aulas de filosofia, com alunos do ensino médio, do qual eu sou professor aqui. E nessa apresentação, por conta do tempo também, por conta da dinâmica, eu preferi fazer realmente um recorte desse primeiro ponto do trabalho realmente dentro da proposta do método socrático e dando ênfase principalmente também à questão da minha percepção com relação às aulas de filosofia. Como é que é a dinâmica em sala de aula, como é que é a percepção dos alunos, como é que realmente as aulas de filosofia acontecem nesse sentido. Então, o meu trabalho vai dar ênfase justamente nessa parte,
trabalhando sempre com realmente orientação ao método socrático, mas principalmente trabalhando realmente as questões do dia a dia da sala de aula, com as implicações, como as aulas fluem, quais os meus objetivos nesse sentido. Pode passar o slide, por favor? Pronto, as palavras-chave serão essas: filosofia, ensino, diálogo e método socrático. Passa o outro, por favor. Pronto. Na minha introdução, realmente, eu procuro trabalhar justamente essa questão do diálogo. Seria a peça central, realmente, da minha dissertação, do meu trabalho, realmente, do meu projeto, que está em desenvolvimento, né? Também a gente ainda tem um prazo ainda que dá para fazer. Teve essa questão da pandemia também que atrapalhou um pouco, mas acredito que próximo ano já seja possível aplicá-lo, a interação realmente diretamente com os alunos, que já vem sendo feita realmente desde o início mesmo de quando eu leciono, só realmente fazer essa parte realmente para aplicar dentro do projeto que eu trabalho. Então é exatamente isso, eu tento pegar justamente essa parte do diálogo, do método socrático, porque eu acho uma parte interessante da minha lida realmente enquanto professor, do que eu trabalho realmente com os alunos em sala de aula, como é que eu desenvolvo o meu trabalho, como é que as aulas de filosofia acontecem. E, nesse sentido, eu tenho tido realmente bons frutos com relação a isso, a utilização do método socrático, como é que eu consigo realmente trabalhar todas aquelas partes em si, e como é que as aulas têm fluído bem nesse sentido. Claro, diante de todos os problemas que a gente tem dentro do ensino médio, da escola pública principalmente, mas nesse determinado ponto, eu acredito que tenho tido realmente boas consequências com relação a isso, com relação ao que eu tenho feito de trabalho nesse sentido, sempre com a orientação realmente do método desenvolvido por Sócrates. E o principal ponto em relação é justamente isso, procurar fazer uma dinâmica e uma educação é uma forma de aprendizado realmente que trata justamente disso, trazendo diálogo para que os alunos participem da aula, para que eles possam realmente interferir dentro da sala de aula, que a gente possa realmente trocar ideia, fazer justamente essa ponte entre a filosofia e a questão da percepção deles realmente o objeto de reflexão, as ideias que eles podem ter a partir da aula. Então, o principal ponto realmente a ser trabalhado é isso, utilizar o diálogo realmente como uma ponte da filosofia, do que se ensina, da história de filosofia, que a gente trabalha também com relação a isso, mas para que os alunos realmente possam ter ideias próprias, possam aguçar o senso crítico deles. A principal ideia é justamente trabalhar nesse sentido, que a filosofia realmente desenvolvida seja dessa maneira. O método socrático consiga realmente ser passado, as ideias filosóficas sejam trabalhadas para além da própria história da filosofia, que dentro dos principais pontos que a gente tem dentro da grade do ensino que a gente trabalha dentro da aula de filosofia. Pode passar, por favor. Pronto, o objetivo geral do meu trabalho é justamente esse, verificar a importância do diálogo, sempre trabalhando nesse sentido, de criar um pensamento crítico e autônomo diante da realidade dos alunos. O que é um dos pontos que a gente realmente trabalha, principalmente voltado dentro desse campo que a gente trabalha, como a gente leciona enquanto professor de filosofia, pelo menos aqui no ensino médio aqui, a gente tem apenas uma aula semanal, cerca de 50 minutos. É muito pouco tempo para tentar desenvolver realmente um trabalho com amplitude maior, mas é o que a gente dispõe no momento, então é o que a gente tenta fazer realmente o trabalho nesse sentido, atualizar realmente os alunos dos temas e sempre pensando justamente nesse sentido, que a filosofia, por mais que a gente vá lá na Grécia Antiga, na Antiguidade, ela não fique deslocada realmente da realidade dos alunos, que eles não aprendam apenas a história da filosofia que é contada e tudo mais, dos filósofos, das teorias, mas que isso realmente faça sentido para eles, que eles possam ter ideias, que possa haver realmente o diálogo, da interação, da participação deles em sala de aula, e também o diálogo realmente nesse sentido, daquelas ideias de tempos atrás, mas que ainda possam ser realmente atualizadas e façam sentido dentro do panorama atual. Então a ponte também é nesse sentido, de trazer a filosofia, as principais ideias filosóficas de vários períodos filosóficos como a gente trabalha, para a atualidade do aluno. E aí o diálogo realmente se torna um instrumento de criação do pensamento, que é a principal proposta realmente nesse sentido. A gente lançar uma ideia, a gente lançar um conceito e que isso possa ser assimilado pelo aluno e a partir disso realmente outras ideias possam surgir, outras ideias realmente possam ser trabalhadas, que ele possa realmente aguçar o seu pensamento e ver que aquilo realmente faça sentido, que aquela teoria que foi trabalhada em sala de aula, aquele conceito filosófico, ele dialogue com a realidade do aluno. E a partir disso realmente o conhecimento se expanda, principalmente o conhecimento de si mesmo, da sua própria realidade e essa interpretação de mundo. Realmente o panorama nesse sentido é voltado para essa questão. Por favor, pode passar. Pronto, a minha problematização é justamente essa, a questão de como é que a gente pode utilizar o diálogo como uma ferramenta de aprendizado de conceitos e ideias filosóficas. Nesse sentido, pessoal, para a comunicação aqui, eu fiz um recorte também dessa parte do que eu trabalho, porque
O método socrático ele trabalha tanto com a questão do não saber, com a questão da ironia, com a questão da maiêutica. São 3 pontos-chave também que eu vou trabalhar mais especificamente na minha dissertação. Estou tentando trabalhar cada um desses pontos, como eles são feitos dentro da sala de aula, como eles são aplicados realmente no dia a dia nas aulas de filosofia. Para essa apresentação, não vou me estender tanto, eu vou trabalhar mais ou menos com esse primeiro ponto, a questão do não saber e as suas implicações dentro realmente da sala de aula. Mas a proposta é justamente isso, utilizar o diálogo como uma ferramenta para a aprendizagem de conceitos e ideias filosóficas, que de certa forma também dialoga com esse nesse sentido, a maiêutica, né, o parto de ideias para que os alunos tenham suas próprias ideias também a partir daquilo que está sendo trabalhado, a partir daquilo que está sendo lidado com eles dentro da sala de aula, daquele diálogo, daquelas propostas filosóficas nesse sentido. Então, a proposta em si é justamente essa, utilizar o diálogo como uma ferramenta de aprendizado e esclarecimento, que a gente possa ter um diálogo na sala de aula, que não fique apenas eu falando e os alunos escutando. Tudo bem, o silêncio é uma ferramenta também importante dentro da sala de aula, também do processo filosófico de assimilação, de pensamento e tudo, mas que realmente tem essa dinâmica dentro da sala de aula, que os alunos possam trazer também o seu repertório cultural, as suas próprias ideias, a sua referência cultural também, ou seja, nesse processo a gente tenta realmente fazer com que haja essa troca de informações, não apenas o que seja passado pelo professor, mas que a aula realmente flua nesse sentido, de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de conhecimento. Esse é o principal objetivo realmente nesse sentido. Dessa forma, a filosofia cumpre seu papel não apenas com os alunos de conteúdos filosóficos, ou seja, a gente quer quebrar essa barreira também nesse sentido, de não apenas trabalhar a história da filosofia, de não apenas trabalhar realmente aquelas ideias filosóficas para que eles decorem nesse sentido. Não, isso é totalmente desnecessário nesse determinado ponto. Não, a ideia é realmente que eles possam aprender, conhecer aquelas teorias, conhecer aqueles conceitos e ideias filosóficas, mas que possam trazer isso para o seu dia a dia, para a sua dinâmica, para o seu repertório cultural também nesse sentido. E despertando sempre a questão do senso crítico, o questionamento da própria vida, da própria realidade. Ou seja, as ideias é justamente isso, que o diálogo fomente realmente esse espírito, esse senso crítico nos alunos, essa força de questionamento, de querer realmente perguntar, de trazer outras ideias, de trazer uma visão de mundo deles, de quebrar também ideias que já estejam cristalizadas nele, determinadas opiniões formadas sobre tudo. A gente tenta também desenvolver nesse sentido, de trabalhar justamente essas questões. Pode passar, por favor. Pronto. Então, o primeiro ponto realmente que eu vou trabalhar, justamente, que é o recorte que eu faço nesse sentido, é a questão do não saber como pressuposto ao conhecimento. Que aí eu trabalho diretamente com a questão do método socrático, um dos pontos do método socrático. Aqui tem uma citação de um recorte realmente da Apologia de Sócrates, do Platão, que o Sócrates vai trabalhar justamente com esse principal ponto. A questão do não saber, da consciência da própria ignorância, como pressuposto realmente para o saber, para a abertura para o conhecimento. E aí eu trago a citação justamente por conta disso, porque ela ilustra bem essa ideia do que eu realmente quero trazer de dinâmica dentro da sala de aula. Porque muitas vezes os alunos chegam realmente com opiniões formadas, com ideias já cristalizadas, com ideias fechadas sobre determinados temas, e a aula de filosofia seria realmente um bom papel nesse sentido, para quebrar um pouco com isso, para fazer eles perceberem que eles podem ter um outro olhar sobre a realidade, um outro olhar sobre o mundo, um outro olhar sobre o outro, sobre si mesmos. Então, esse ponto realmente de estar ciente realmente sobre o que você não sabe, mas também questionar aquilo que você julga saber, é um ponto fundamental também desse trabalho, de realmente quebrar com essas ideias fechadas para que o aluno tenha uma amplitude maior e ele possa realmente estabelecer uma conexão maior com o conhecimento, estar mais aberto a novas visões de mundo, a novas ideias. Então, esse ponto é muito fundamental nesse sentido. Vou ler a citação aqui. Sou mais sábio do que esse homem, porque nenhum de nós parece saber nada grande e bom. Mas ele se diz saber de algo, embora saiba nada. Ao passo que eu, como não sei de nada, não digo saber. Nessa peleja particular, me senti mais sábio do que ele, porque não me declaro saber o que não sei. Depois disso, fui para o outro que acreditei ser mais sábio que o anterior e acabei por formar a mesma opinião. Assim, criei rancor dele e de muitos outros. Ou seja, aqui o Sócrates está realmente aquela passagem que ele explica realmente aquela questão dele ser considerado a pessoa mais sábia da Grécia, e ele faz esse questionamento, por que eu sou mais sábio? Justamente por conta disso, por ele estar ciente da sua própria ignorância. Pode passar, por favor. Pronto, essa ideia aqui é justamente essa, a ideia do exercício do método socrático. Como é que ele vai ser aplicado em sala de aula? Como é que a gente pode trabalhar essa dinâmica de um método desenvolvido por Sócrates e trabalhando realmente para a nossa realidade, com as suas particularidades, com as suas especificações,
dentro do momento histórico que a gente está vivendo também, tudo isso realmente tem que fazer sentido dessa maneira, como a gente pode fazer uma conexão do passado com o presente, projetando um futuro lá na frente, que é justamente a mudança de percepção, a mudança de ideias, como a gente pode realmente tocar aquele aluno realmente para que ele possa ter um outro olhar sobre a realidade. Não que ele precise abandonar todo o conhecimento dele, toda a tradição dele, não, mas que ele possa pensar uma realidade diferente, que ele possa se libertar um pouco das amarras que às vezes ele pode se encontrar preso sobre determinadas visões de mundo, percepções, influências. Tudo isso realmente a gente tenta trabalhar nesse sentido, argumentar justamente nesse determinado ponto. Então, tal citação leva-nos à reflexão e entendimento do ponto inicial do método socrático, a questão do saber ou não saber, sobre o não saber, e estar ciente da nossa própria ignorância e limitação dos pressupostos para a busca do conhecimento e sabedoria. A gente quer trabalhar justamente sobre isso. Quando a gente começa a aula, a gente tem realmente essa intenção de lançar uma pergunta, de fazer com que o aluno se instigue a argumentar, a pensar, a refletir sobre aquilo mesmo. E como a gente percebe realmente nesse sentido, sempre a gente tem a nossa bagagem de culturas, de referências, de pensamentos, de opiniões, e muitas vezes a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto nesse sentido. E o método socrático realmente ele possibilita isso, que a gente consiga realmente ter essa autonomia maior de pensamento, essa liberdade para se livrar dessas amarras e realmente conseguir ter um outro olhar sobre a realidade, uma outra percepção sobre o mundo. Então, a dinâmica do método socrático utilizado e aplicado nas aulas de filosofia, para mim, faz toda a diferença realmente nesse sentido. E esse ponto inicial, ele é um ponto muito importante justamente nessa caminhada. Quando a gente vai trabalhar um determinado tema, mesmo que seja um tema simples, não precisa nem ser um tema polêmico, mas que faça o aluno realmente ele pensar a ideia que ele tem sobre aquele tema, mas ao mesmo tempo instigar ele para refletir melhor e entender o que ele sabe, para justamente tentar confrontar ele nesse sentido. E justamente a ideia do diálogo é isso, que uma participação maior dos alunos em sala de aula encarne realmente esse espírito, que possa ser de uma maneira coletiva também a gente pode trocar ideias, opiniões diferentes, e aí a gente vai criando pensamentos, a gente vai criando novas ideias, a gente vai se questionando, a gente vai se refletindo. Então, tudo isso é muito importante, realmente o método socrático encaixa perfeitamente nessa determinada, na minha proposta realmente disso, de trabalhar as aulas de filosofia voltada para o diálogo, para que o aluno realmente possa se questionar, para que ele possa ter um pensamento, para que ele possa realmente quebrar aquelas ideias realmente fechadas, muito fechadas que ele possa ter, por conta da sua própria vivência nesse sentido. Isso nada pode ser descartado, a gente tem que pegar realmente também tentar entender realmente o lado do aluno, a realidade dele, as percepções dele, a formação dele, isso é muito importante. Mas a ideia do método é justamente isso, fazer com que as ideias sejam confrontadas, que leve ele realmente à reflexão, ao entendimento. Trazendo justamente para o panorama escolar do método socrático, iniciar um diálogo que provoque inquietações na sala de aula. Isso é uma das coisas mais importantes, que é justamente tirar o aluno da sua zona de conforto e fazer com que ele repense tudo aquilo. Que aquilo que ele julga saber, muitas vezes pode ser melhor trabalhado. E, nesse sentido, a gente vai realmente para um outro ponto muito interessante. Pode passar, por favor. Pronto. Na culminância de sala de aula, a participação dos alunos faz presente quando sentem segurança e interesse de expor suas opiniões. Ou seja, a sala de aula ela tem que ser um ambiente realmente voltado para isso. Que o aluno realmente se sinta seguro, que possa se expressar, que possa trabalhar um pouco também aqueles que são mais tímidos, que possam estar falando. E a ideia principal é isso, que a aula consiga instigar os alunos a poder participar, que eles possam dar suas opiniões, que eles possam refletir sobre aquilo que está sendo trabalhado, aquele determinado tema que esteja sendo discutido, e eles possam emitir a opinião deles nesse sentido. Isso faz toda a diferença, ou seja, o diálogo tem que ter o locutor e o interlocutor nesse sentido. Não só o professor, mas aluno e aluno nesse sentido. Então, a principal dinâmica também que eu percebo quando a gente faz nessa utilização do método socrático na sala de aula, é justamente isso, quando o aluno traz sua bagagem cultural, a sua tradição, a sua formação, a sua vivência, para um determinado tema, para um determinado conceito, uma ideia que foi lançada em sala de aula. E nesse sentido, acontece uma coisa muito interessante realmente, nesse sentido que é a questão da precisão do não saber. O aluno acha que sabe tudo sobre aquele tema, que aquilo é familiar a ele, mas num determinado momento, com a reflexão, com outras ideias que surgem na sala de aula, ele percebe que aquilo realmente que ele sabe, às vezes é muito pouco, ou ele passa a ter uma ideia diferente. Eu posso ter uma ideia diferente sobre isso, eu posso mudar a minha opinião, eu posso ver que as coisas são bem mais amplas, podem ser bem mais diferentes do que eu percebo nesse sentido. E a ideia é justamente essa. Além de trabalhar isso, podemos perceber opiniões formadas sobre determinados assuntos, domínio sobre determinados temas, mas o produto-chave utilizado é trazer o questionamento sobre si mesmo, fazê-los interrogarem sobre o que sabem e o que julgam saber.
joga realmente a inquietude, potencializar a dúvida sobre o que parece mais cristalizado em sua mente, ou seja, é levar justamente a dúvida, esse questionamento sobre aquilo que está fechado, sobre aquelas opiniões que estão realmente deliberadamente já concretizadas. Pode passar, por favor. Oi, só para avisar que faltam 5 minutos. Certo. Dentro desse ponto, pessoal, por conta da questão do tempo, a ideia principal nesse sentido, quando a gente consegue realmente tirar o aluno da zona de conforto, fazer com que ele perceba realmente a sala de aula, que ele consiga poder se emitir sua opinião, e uma ideia muito interessante, que até nesse sentido, nesse panorama, eu vou trazer uma ideia de um outro filósofo, que eu falo na dissertação, não está especificamente citado aqui, mas eu trago, é justamente essa. Quando o método socrático é aplicado, essa questão do não saber, que o aluno desconhece realmente o seu próprio conhecimento, que faz ele refletir sobre isso, que tudo o que ele sabe, às vezes, é muito pouco, perto da amplitude de um determinado tema, de um determinado conceito, é trazer justamente isso. Trazer a ideia de um esvaziamento na sala de aula, ou seja, o aluno achava que sabia tudo sobre aquilo, que tinha uma opinião fechada, e ele começa a refletir que não é dessa maneira, que às vezes o que ele sabe é muito pouco, e ele precisa saber muito mais sobre aquilo, ou lançar um outro olhar sobre a ideia. Nesse sentido, só para citar realmente o que eu trabalho dentro da dissertação, nesse determinado ponto especificamente, desse esvazio, dessa quebra de uma forma cristalizada de conhecimento que o aluno traz, eu trago um pouco do conceito do Kierkegaard, do conceito de angústia, que é justamente isso que é meio que um tema que provoca o aluno, ele se sente um pouco angustiado nesse sentido, quando ele é questionado, quando ele percebe que todo aquele conhecimento que ele tem sobre determinado tema, às vezes é muito pouco, que o tema é bem mais amplo, então isso pode provocar uma angústia. Na minha dissertação eu trabalho melhor essa parte, mas é só para ilustrar realmente que dá para fazer uma ponte com vários filósofos também a partir do método socrático, principalmente tem nesse tema do não saber. Com a maiôtica, com a ironia, também dá para fazer outras pontes, outros questionamentos. Pode passar, por favor. Pronto, vamos aqui para as minhas considerações finais. Então, pessoal, com relação às considerações finais são essas. A filosofia precisa encontrar uma forma de estabelecer conexões com o aluno, tornar o ensino filosófico atrativo, despertar a curiosidade e os anseios dos alunos, mostrar as dinâmicas do pensamento, que existe um mundo a ser explorado dentro e fora deles. O principal ponto é justamente esse, fazer com que o aluno realmente ele possa gostar, ele possa se sentir realmente uma afinidade com a filosofia nesse sentido. O ensino de filosofia não pode cair num contexto de uma aprendizagem robotizada, sem espaço para discussões e críticas. A problemática do ensino de filosofia exige o diálogo, como um aluno interrogar a si mesmo e transpor suas inquietações a outros de uma forma espontânea, sensibilizar a turma para o confronto de ideias que irão produzir a aprendizagem do saber filosófico. Pode passar, por favor. Pronto, aí eu encerro a minha apresentação aqui com relação a isso. Agradecendo a todas e todos o espaço. É isso, então estamos abertos às discussões. Muito obrigada, professor Eldon. Nós não temos mais, não chegou ninguém, né, dos que iriam apresentar? Não, né? Então vamos passar as discussões e conversas. Alguém já tem uma questão, gostaria de colocar? Vou começar para quebrar o gelo, então. Professor Ivanilson, eu gostaria de lhe perguntar sobre a prática na sala de aula, porque eu compreendi que a pandemia ela atrapalhou a sua pesquisa, como a maioria dos mestrandos que pegaram essa época e que previram uma prática que não foi possível aplicar por conta das aulas remotas, mas como originalmente tinha sido pensada a prática, a intervenção prática na sala de aula? A tática foi pensada, né, a partir de elaboração de unidades didáticas, né, elaboradas por mim, né? Inclusive eu tenho até esse material, 3 unidades didáticas preparadas, onde nós estamos trabalhando, né? Essa crítica ao capitalismo, essa eu consegui fazer ainda de forma remota, ainda consegui ainda falar o que é o capitalismo, né, as suas origens no positivismo, ainda foi possível, mas o tempo não foi hábil. Depois a gente começou a trabalhar a proposta de educação, né, a partir desses 3 princípios, né, faziam ser a partir de unidades didáticas, né,
E bem nessa perspectiva que o Eldo tem apresentado aí, essa questão do diálogo, né? Essa proposta do diálogo em sala de aula, de se não trazer verdades absolutas para os alunos, né? Tem sido a nossa temática de está trabalhando. Sobretudo porque hoje os nossos alunos vêm com suas opiniões formadas, os lacradores de internet, eles passam verdades absolutas e inquestionáveis, né? Ou muitos são oriundos de algumas denominações religiosas, né, que já vêm com verdades. Se a gente vai trabalhar de forma dialógica, né, nessa princípio aí que o Eldo apresentou, né, a gente termina batendo de frente e não produzindo nada. Então, essa proposta que a gente traz, que é uma proposta anticapitalista, ela termina encontrando objeções. Porque os nossos alunos, eu trabalho ali com aluno do primeiro ano, no nono ano, aluno de 14, 15 anos, já tem opinião formada, né? Quando eu fui começar, mas professor, não me venha com mimimi de comunismo aqui na sala, né? Então a gente vai começar a discutir, né? Falei, calma aí, vamos discutir, né? E no fundo a gente foi fazendo as críticas, apresentando as propostas, né? E aquilo que a gente conseguiu trabalhar enquanto crítica ao capitalismo, surgiu muito efeito, né? Foi, olha, amanhã é a formatura deles, mas semana passada a gente está discutindo indústria cultural, consumismo e aniquilação do eu, com menino no nono ano, e eles discutiram, não tive quase tempo de poder falar, porque é discussão muito acirrada em sala de aula, né, com meninos de 14 anos, né, 14, 15 anos. Então, a gente viu que a proposta, a gente, infelizmente, né, não pôde concluir, mas eu fiquei ansioso, porque esses alunos do nono ano, eu comecei, foi o primeiro ano que eu comecei na escola, foi o primeiro ano com eles. Estou 9 anos na escola, e há 9 anos eles têm filosofia. Então, eu estou com meninos que não são, que vão chegar no ensino médio, não serão analfabetos filosóficos, né? Eles têm uma bagagem já, né? E já ela tem uma base. Né? E, infelizmente, essa parte educativa, que o bolo da cereja, não foi possível, mas era através de unidades didáticas, né? Nesse diálogo, nessa construção, né? Comum, que era a nossa proposta de didática em sala de aula. Obrigada, professor Ivanilson. Davi, gostaria de fazer uma questão? Passo a palavra, então. Muito obrigado. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a todos. Parabéns a todos pelas apresentações, aos colegas. E queria perguntar também ao colega Eldon, que ele é da minha turma, né? É do Prof. Filo aqui da turma 2020, da UFC. Inclusive, o meu trabalho, que eu vou apresentar na sexta-feira, né, assim espero, também sobre o diálogo, né? Somos da mesma turma e temos uma questão em comum sobre o diálogo no ensino de filosofia, né? Ele trabalhando mais a questão socrática e eu com Gadamer, que é um filósofo da hermenêutica, né? Mas que também bebeu dessa fonte de Sócrates, né? Platão, enfim. E aí, Eldon, eu queria perguntar o seguinte, eu creio que você já deve ter percebido, por exemplo, assim, que o diálogo, ele, com o tempo, a gente vai aperfeiçoando a nossa fala, né, nossa expressão. Ele trabalha muito essa questão da expressão, né, do que a gente vai dizer, como vai falar, perguntar, o ouvir também, né? Ele trabalha diversas questões da gente, né? Ao se dialogar, né? Ao exercitar o diálogo, né? Então, realmente, ele é bem filosófico por si mesmo, né? A natureza do diálogo, ela é realmente filosófica, né? Dessa relação também. E aí, mas como assim como é que você pensa, por exemplo, na questão do ensino, para ele se tornar algo um pouco... Você pensa também em trazer ele para uma questão mais também material, porque, por exemplo, Sócrates, existe esse dilema em relação a ele, por ter sido um homem muito do diálogo, né? A gente não tem até hoje uma obra de Sócrates, né? Propriamente dito, né? E aí ficou aquela coisa, assim, muito, tipo, pelo que os outros disseram, pelo que Platão disse e tudo, mas não há uma coisa mais física, digamos assim, material, um trabalho, digamos assim, né? Do próprio Sócrates, né? Você pensa, por exemplo, como ligar esse diálogo a uma representação material, também, assim, algo... Eu sei que você pretende fazer o questionário e tudo, e ver
no final, talvez, da sua pesquisa, eu penso que talvez isso, né? Para saber como os meninos fazem parte desse processo, né, os alunos. Mas você pensa como você vai, por exemplo, perceber essa evolução, né? Digamos assim, a partir do diálogo, de exercitar o diálogo no ensino de filosofia, sendo que ele é um tanto assim teórico, né? Mas é claro que a partir das falas a gente vai também mudando a nossa forma de pensar e de agir, né? O diálogo já é uma ação, né? Realmente. Mas assim, para não ficar só nesse campo da abstração, né? Você pensa em relação a isso, assim, como você pensa em trabalhar isso? E mais uma vez pela pesquisa e pelo desafio, né? Porque é um tema que é aparentemente muito comum e é comum, mas é complexo também, né? E é muito necessário, né? Ainda mais nesses últimos tempos. Então, é isso. Obrigado. Eldon? E só outro ponto também. Outro ponto. Eldo, também, assim, em relação... Por ele ser um tanto assim teórico, o diálogo, o abstrato, às vezes pode acontecer também de ter, por exemplo, interferência de falas, né? Por exemplo, de outros atores sociais, né? Por exemplo, a gente vê muito essa questão ideológica, né? Os extremos, né? As polarizações, né? E aí, como é que você pretende identificar? Você pretende identificar isso, por exemplo, assim, a presença desses fatores ideológicos no diálogo, né? Como é que eles interferem no diálogo? Você pensa alguma coisa em relação a isso também? Era basicamente isso. Obrigado. Posso responder? Sim, Eldon. Está com Tudo. você. Obrigado. Obrigado, David, né, pelas colocações, pelas perguntas. Realmente muito interessante também esse fato da gente trabalhar o diálogo só com filósofos diferentes nesse sentido, mas a gente até apresentou um trabalho junto que deu para fazer uma ponte também sobre isso. Você tocou uns pontos bem interessantes também com relação a isso, a dinâmica em sala de aula, realmente, como é que o diálogo vai acontecer. A gente percebe realmente nesse sentido, né, como o Evanildo também trocou nesse assunto, realmente dos alunos com opiniões cristalizadas, já têm opiniões formadas sobre determinados temas, e é muito difícil realmente fazer com que eles tenham essa abertura para o diálogo. Mas o primeiro de tudo é realmente fazer com que a sala seja harmoniosa nesse sentido, que saber que todos podem falar, podem emitir sua opinião, e a partir disso realmente a gente tenta traçar um discurso, um diálogo com relação a isso. A gente possa trocar, possa conversar sobre determinado tema, independente das opiniões realmente de cada um. A gente sabe que realmente de uns anos para cá a gente está vivendo um mundo muito conturbado, um país muito conturbado nesse sentido, essa polarização, essa questão de ideologias, que muitas vezes quer realmente calar o outro, que não permite que o outro emita uma opinião porque tem uma ideologia diferente, um pensamento diferente. E é justamente isso que a gente tem que combater realmente em sala de aula, essa questão da censura, essa questão do cancelamento do outro nesse determinado sentido. Então a ideia é justamente isso, trabalhar o diálogo para que seja fomentado em sala de aula dessa forma, que os alunos possam emitir sua opinião e a partir disso também que eles possam ter esse espaço realmente de reflexão, para que eles possam rever os seus conceitos, rever suas opiniões. O principal ponto é justamente disso, é não julgar determinada atitude, não julgar determinada pessoa, mas sim trazer ele para o diálogo, para que ele em si possa fazer sua própria, desse sentido, sua própria reflexão, seu próprio questionamento interno nesse sentido. E também mostrar realmente a amplitude das coisas, que não é só um determinado ponto, não existem verdades realmente inabaláveis, verdades absolutas. Não, a ideia é realmente fomentar isso, fomentar realmente o diálogo, abrir os olhos nesse sentido, ter uma amplitude maior realmente desse entendimento para que o aprendizado realmente aconteça e que ele também seja participante disso, independente das suas opiniões, das suas referências, mas que isso realmente possa trazer para a tona nesse sentido. Seria mais, eu vejo mais dessa maneira, mas claro, cada aula realmente uma é diferente da outra, a gente não sabe o que vai acontecer, quais são as ideias do aluno sobre determinado tema que a gente traz para expor dentro da sala de aula, mas a ideia é isso, que a sala seja harmônica nesse sentido, que todos possam participar, emitir sua opinião, e aí a gente vai conduzindo o diálogo dessa forma, é mais ou menos isso. Eldon, como você pensa o questionário? Eu já passo a palavra para o Ivanilson. Só para complementar a pergunta do David, como você está pensando o questionário de avaliação?
Realmente a minha pesquisa vai ser aplicada realmente dessa forma. Acredito que ano que vem já seja possível com o retorno das aulas presenciais. Eu tentei pensar realmente perguntas bem dinâmicas nesse sentido, onde ele possa realmente expor ali o que ele pensa, o que ele está percebendo das aulas de filosofia, o que a filosofia tem tocado com relação a ele, o que tem mudado também a sua percepção. A ideia realmente é fazer um diálogo mesmo que por escrito nesse sentido, que o aluno realmente esteja bem uma liberdade de pensamento nesse sentido para expor seus sentimentos, as suas ideias, sobre como a condução da aula de filosofia tem sido e como ele também tem se encontrado dentro da dinâmica da filosofia, se ele tem gostado das aulas, do que ele tem aprendido, se ele tem se identificado com alguma coisa. Eu tenho tentando pensar realmente nesse sentido que seja uma coisa bem livre, que ele possa realmente participar, e aí eu posso ter realmente um retorno do que o trabalho está edificando nesse sentido, do que a gente realmente está conseguindo de filosófico nesse determinado ponto. Perfeito, obrigada. Professor Ivanilson? Primeiro, parabenizo o professor Eldon pela proposta dissertativa, né, interessante, intrigante e, sobretudo, para nós que estamos aí no chão da sala de aula, né, é muito bom aí ter essas propostas de trabalho. Eu estou não é questionamento, mas não é indagação, mas talvez algumas reflexões que acho que cabem com relação à sua proposta, né, de trabalhar essa questão do diálogo. Quando se trabalha a questão do diálogo, nós temos aí duas coisas que razão-se, é a questão do tempo e da grade programática, né? Nós temos aí um programa a ser cumprido, né? E temos aí uma hora por semana de 50 minutos, né? Para aí essa questão de conciliar essa questão do diálogo com o conteúdo, né? Aí a gente tem que ver como conseguir mensurar, você tem que dar cabo de determinado conteúdo, né? E esse conteúdo feito de forma dialógica, que quando a gente vai para o diálogo, às vezes o tempo é curto, né? Devido às diversas intervenções, né? E a gente aí, às vezes, corre o risco de não conseguir dar conta daquele conteúdo programático e nós temos as coordenações que estão exigindo ali, prova tal dia, tantas questões, isso e aquilo, e nota, né? E às vezes, né, eu sou averso à aplicação de provas conteudistas, né? Mas às vezes sou obrigado a ter que fazer isso, porque senão a gente tem que assinar advertência, né? Mas aí nós temos a questão da estrutura e do ideal do nosso trabalho, né? Então, você vai nessa questão, vai ter que conciliar nesse seu projeto essa questão do conteúdo programático e desse dialógico. O segundo aspecto no diálogo, que é também para um desafio, é a questão, e no fim, é a doxia e a aletheia, ou seja, é a opinião e a verdade. Ele tem que ter cuidado, né? No final, o que é que vai resultar? O que cada um fala tá bom, é sua opinião e pronto, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Nessa questão do diálogo, senão não vai achar que aquilo que eu falo, eu estou falando, então é a minha verdade. Senão, a dox, cada um tem a sua opinião. A dox prevalece. Mas a filosofia, a gente está aí, não em busca da verdade absoluta, né? Mas indicar um caminho que seja mais, que não seja minha opinião que vale, mas que se aproxime mais da verdade, embora ela não exista de forma absoluta. Então, é uma conciliação aí nesses diálogos entre a doxa e a aletheia, né? Senão, qualquer coisa vale, tudo é certo, tudo é legal e façamos, comamos e bebamos e amanhã morreremos, né? Então, é só essas duas indicativas, né? Essa tempo e programação, doxa e aletheia. E numa aula dialógica, eles têm que ser levados em conta para a gente não perder o fio da meada. Professor Eldon, fique à vontade de comentar. Obrigado, Ivanildo. Realmente é um dos pontos bem interessantes, realmente é um dos embates que a gente realmente tem em sala de aula, realmente nesses pontos que você falou. É justamente, primeiro, a questão do tempo e da questão da grade, né? A gente tem temas que têm que ser trabalhados, tem um cronograma que é trabalhado, todo um planejamento que já é feito no início do ano para ser aplicado no decorrer do ano.
Mas a ideia justamente é disso, que por mais que a gente tenha realmente esses entraves da questão do tempo, de ser um tempo muito curto, mas é tentar realmente conseguir trabalhar e conciliar dentro do tempo que a gente tem. É o tempo que a gente tem, são 50 minutos de aula, não dá para fugir disso, eventualmente. Então a gente tem que trabalhar uma dinâmica, mas ao mesmo tempo não perder essa ideia em si. Não ficar jogando apenas conteúdo para os alunos, não trabalhar apenas a história da filosofia, com os conceitos, com a história e tudo mais, com as teorias. Não, a ideia é realmente que o dinamismo do diálogo faça com que os alunos possam aprender mais dentro de pouco tempo. A ideia que eu trabalho é justamente com isso. Posso botar todos os conteúdos, fazer eles decorarem, trabalharem, fazer uma prova aplicada realmente para que eles respondam daquela forma, mas eu acredito que isso não ficaria, isso não implicaria, isso não seria filosofia, que é justamente aquela ideia em si, ou se ensina filosofia ou se ensina ao filosofar. Ou seja, então eu acredito que essa questão do diálogo, que traz toda essa dinâmica realmente da reflexão, do aluno pensar sobre aquele conceito e depois emitir sua opinião também, se ele se sentir seguro para isso, faz com que realmente a gente possa fazer com que o aluno filosofe, que ele não aprenda apenas filosofia, aprenda quem foi Sócrates, quem foi Platão, não, mas que ele aprenda realmente aquelas ideias filosóficas e possa trazer realmente para si mesmo, para pensar a sua realidade, para pensar sobre si mesmo. Então eu acredito que mesmo dentro do pouco tempo, esse trabalho do diálogo, que o aluno participe, que traga para ele a reflexão a partir de um conceito, uma ideia que seja lançado, ou mesmo um recorte da história da filosofia de um determinado período, eu acredito que flua melhor dessa forma, dessa participação do aluno, que ele possa dialogar. E essa questão também da doxa, né, nesse sentido da opinião e da questão da aletheia episteme, né, também é uma questão também interessante da gente pensar justamente sobre isso. Não é apenas a questão realmente da opinião, né, a questão é ponto de vista, a questão é de opinião. Não, a gente tenta trazer realmente isso, inicialmente, que ele dê sua opinião, que ele mostre o que ele está pensando, a sua reflexão daquele determinado momento, com a sua bagagem, com as suas influências, com a sua referência para falar daquela determinada forma, mas a principal ideia de tudo é realmente a gente ter um norte. E o norte seria justamente a questão da filosofia em si, o conceito que está sendo trabalhado, a ideia filosófica, a teoria. Então a gente tem uma dinâmica. Não é que ele vá ser convencido de que o filósofo está correto e a opinião dele não vale, não, mas que ele possa se expressar, mas é que ele possa ter uma ideia diferente e que aquelas opiniões deles possam ser revistas, justamente nesse sentido. Não existem verdades absolutas, então, se ele faz uma autorreflexão, se ele faz uma percepção diferente das suas próprias opiniões, então a gente vai ter justamente essa dinâmica. Então não vai ser apenas a opinião em si, de cada um dar a sua opinião e tudo está certo. Não, a gente teria justamente esse contraponto nesse sentido, que ele pode emitir sua opinião, mas que ele possa refletir, e a gente tem um norte ali da filosofia do filósofo para mostrar que a realidade pode ser diferente, para mostrar realmente que aquele conceito, que aquela ideia, que aquele determinado tema, ele pode ter um outro olhar sobre aquilo. A ideia da gente é justamente essa. Obrigado. Obrigada, professor Eldon. Então, a gente, mais questões, comentários, provocações? Não? Eu só queria completar uma coisa, posso? Claro. Eu achei muito interessante a pergunta do professor Evanilson, né? Porque realmente essa é uma preocupação muito relevante mesmo, né? A questão da doxa, né? A gente vê muito assim, ganhando eco essa questão do achismo, etc., ou teorias muito assim, a negação, como eu posso dizer, a negação da ciência, o negacionismo, né? E aí você vê assim, verdadeiros absurdos, etc. Todos nós sabemos aqui o que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Como tratar isso, né? E aí no diálogo isso realmente vai reverberar também, né? Nas falas das pessoas. Mas aí eu penso que o diálogo, ele é um processo, né? Por exemplo, eu vejo aqui na própria fala do nosso colega, né? Porque a nossa cultura também muito moderna, a gente quer muito um resultado muito instantâneo, tipo assim, tá aqui a informação, pegue, né? Essa informação, isso é o certo, vamos fazer o certo, né? Mas eu vejo também como essa construção, né? Por exemplo, conversamos hoje, chegamos a um entendimento, ouvimos o diferente, tivemos aqui a dialética. Não vai ser hoje que a gente vai mudar de opinião, talvez, mas pelo menos houve um passo, né? Nesse sentido, né? E aí amanhã podemos ter uma outra conversa, né? Na outra semana uma outra conversa. Então eu vejo assim, é gradual, né? É um processo e talvez os efeitos sejam
pouco mais lentos, assim, né? Mais tardios, não sei. Mas insistir nesse processo eu acho muito importante mesmo, porque é algo natural do ser humano mesmo, né? A capacidade do diálogo. E a gente precisa realmente, urgentemente, tentar revitalizar essa capacidade de saber ouvir, né, e saber falar, e ter a questão dialética, ver o contrário, o contraditório, né, mas ao mesmo tempo, como lidar com esses extremos, esses opostos, às vezes muito extremos, né, pontos muito extremos, então é um desafio muito grande, né, mas eu vejo nesse sentido, né, o diálogo, ele não é o fim em si, mas ele é um, digamos assim, é um caminho, é um método também para a gente chegar ao entendimento, né, uma compreensão mais ou menos nesse sentido, né? Uma ferramenta mesmo. Né? E é isso. Obrigado. Legal, David. Gente, se não temos mais questões, nós vamos encerrar. Não temos? Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer a equipe que está trabalhando incansavelmente nesse evento, garantindo que tudo funcione. E aos professores Eldon e Ivanilson por compartilharem a sua pesquisa conosco. E a Júlia tem mais algum aviso ou alguma coisa para nos dizer, né? Não? Encerrar? Não tem. Não? Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Uma boa sorte na pesquisa de vocês, que tudo dê certo, boa defesa para vocês. E nos vemos nas próximas mesas por aí. Ok, muito obrigado, uma boa tarde.